Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Supremo. Sou o professor Bruno Zampier, estou aqui com a minha amiga, professor Reivane Jabbour, procuradora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, e eu a convidei para a gente poder bater um papo aqui sobre o edital publicado em 1º de março de 2018, o edital do 56º? 56ª edição do concurso do Ministério Público. Pois é, pessoal, o edital de promotor de justiça aqui de Minas. Então nós vamos bater um papo sobre os pontos principais desse edital, destacando inclusive a banca examinadora. Nós vamos falar da banca. A Reivane fez um levantamento aqui, fez o dever de casa dela, né, Rei? É verdade. Levantou aí tudo sobre os examinadores e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, combinado? Rei, vamos lá então. Esse edital foi publicado hoje. Já estávamos esperando esse edital, a turma do Supremo, né? Até bom falar para a galera do Instagram, começa hoje, daqui a pouquinho, 7 da noite, já começa a turma aqui no Supremo TV, então quem tiver interesse já pode entrar no site e assistir a aula daqui a pouco, se inscrevendo nesta turma. E o que esse edital trouxe de bacana pra gente aí? Vamos lá, primeiro, número de vagas, Rei, pra galera já dar aquela empolgada. Olá, pessoal, então nós estamos aqui para trazer informações preciosas sobre o tão almejado edital para a 56ª edição do concurso do Ministério Público aqui do Estado de Minas Gerais. São 40 vagas. 40 vagas. O edital publicado hoje, né, nas primeiras horas do dia de hoje, dia 1º de março, né, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, noticiando, então, 40 vagas. 40 vagas, sendo que delas 28 são destinadas ao acesso geral, livre. Nós temos a reserva de 4 vagas para candidatos com deficiência e 8 vagas reservadas para os candidatos negros e pardos. Excelente, pessoal. Então, 40 vagas é um bom número, sobremaneira se a gente considerar, né, Rei, que, eu já tenho... Falei para você outro dia, né? Eu fiz o concurso do 41º, eu fiz 41º, eu prestava concurso aqui no MP de Minas. Gente, esse concurso, 40 vagas, teve concurso no ano passado, até que no Supremo a gente fez aquela turma preparatória, fizemos o aulão de véspera no Hotel Grandairel aqui em Belo Horizonte, enfim. Ano passado tivemos esse concurso, então a última edição, para informar aqueles que estão chegando agora, foi em 2017. Exato. E nós já estávamos cantando e decantando que esse edital sairia na primeira ou nas primeiras semanas do mês de março. Você falou mesmo. Por quê? Porque o regulamento do concurso já havia sido publicado no mês de janeiro, na primeira quinzena. Nós já tínhamos visto a eleição, né, da banca organizadora do concurso, Fundep. Fundep. Na data... A Fundep que é ligada ao FMG. O FMG, né? mas Fundep que só... ligada ao FMG, mas só vai organizar. Só vai o sistema da a logística do concurso. Só a logística, porque a banca examinadora é composta de membros do Ministério Público e o representante da OAB. Como determina as regras constitucionais. Bom, gente, essa questão, só para pontuar para quem é de fora de Minas e não tem o conhecimento do concurso do MP de Minas, com o qual a gente já trabalha há muitos e muitos anos, MP de Minas sempre é banca de membros do MP com representantes da OAB. É a tradição aqui do MP de Minas. Então a banca, quando ela é contratada, como foi a Fundep novamente, já foi em outros períodos a FUMARC, né? É só para organizar a logística de aplicação, de locação de um local para inscrição, claro. Então, a Fundep, você não vai ter que sair procurando como é que é a banca da Fundep, não. Você tem que saber o que esses caras que foram indicados, selecionados para a banca, o que eles pensam. É isso que vocês têm que ter em mente, tá bom? É verdade. Nós já sabíamos da banca examinadora, porque a escolha foi feita há uma semana atrás. Você publicou, inclusive? Publiquei, inclusive, aqui, né, pelo Supremo TV. E mais, quando, na data de ontem, saiu a publicação da nomeação dos candidatos que foram aprovados na edição anterior, no 55º concurso, nós já falávamos, né, aqui. Os candidatos restantes. Todos. Agora. Né? O concurso também acabou no final de 2017. Olha só, um concurso que não durou nem um ano. Todas as etapas dele, concluídas, com resultado e nomeação. Excelente. E o que nós estamos aqui
achando que vai acontecer isso de novo. Em um ano, possivelmente você já poderá estar aí sendo nomeado, né, para ingressar na carreira do Ministério Público no cargo de promotor de justiça. E nós estamos aqui empenhadíssimos, focados nesse propósito, de te levar até o resultado final. Né? É isso aí, Rei. Bom, então vamos falar de coisa boa. E falamos de vagas, né? Falamos um pouco da banca, daqui a pouco a gente volta para aprofundar na banca, mas vamos falar do salário. O salário do MP que é sempre um atrativo, né, Rei? A gente sempre brinca aqui nos corredores aqui. É verdade. Salário inicial, 26 mil, para ser mais precisa, R$ 26.125,17. E vou dizer mais, não se empolguem com esse salário, porque esse valor do subsídio já está defasado. E existe uma movimentação muito grande em Brasília para a recomposição salarial. Aliás, ontem mesmo o Procurador-Geral de Justiça anunciou para a classe que a CONAMP, né, estava lá com outros órgãos de representação da magistratura, né, exatamente trabalhando para que haja recomposição destes valores, porque desde 2013 que não se tem aumento nenhum. E é o correto, né, Rei? E o que nós queremos mesmo é acabar com os penduricalhos, claro, porque podem ser legais. A tendência é essa. Né? A tendência é que os penduricalhos eles vão cedendo, porque, na verdade, esses penduricalhos foram sendo criados pela não existência da recomposição salarial. Né? Então, a partir do momento que há uma recomposição salarial, há uma tendência desses, entre aspas, penduricalhos, os auxílios que são pagos, eles serem cedendo. Mas é um excelente salário, é um dos melhores salários, sem dúvida alguma, do funcionalismo público brasileiro e é um grande atrativo da carreira do MP também. Claro, a função do Ministério Público é uma função essencial à justiça e ela por si só já é atraente. Mas com um salário desse, né, ninguém duvida, fica mais atraente ainda, sem dúvida alguma. Vamos falar das provas, vamos lá. A prova preambular, ela está marcada para o dia 6 de maio. 6 de maio, 2 meses. Agora, 2 meses. Nós teremos o período de inscrição preliminar do dia 2 de março, a partir de amanhã. Amanhã já começa a inscrição. O dia 2 de abril, exato. Amanhã começa a inscrição e, de acordo com o regulamento, a prova preambular teria que ser pelo menos 30 dias depois de encerradas as inscrições. As inscrições, então, se encerram no dia 2 de abril e já no dia 6 de maio, domingo, às 8 horas da manhã, nós já temos marcada a prova preambular em local que ainda vai ser definido, porque, claro, tudo depende do número de inscrições que eles vão receber. Normalmente ou é na UFMG ou é na PUC, essa é a grande tradição. A tradição é que seja ou na PUC ou no UFMG. É verdade. O concurso, ele compreende 5 etapas. 5 etapas. Né? E, na verdade, nós não queremos nos preocupar nesta hora com etapas posteriores, porque o nosso objetivo é vencer, superar etapa por etapa. Isso aí, prova preambular. Sim, o nosso foco é a primeira etapa, que é da prova preambular, que compreende as questões objetivas, serão 80 questões objetivas, valendo meio ponto cada uma. 80 valendo cada um? Sim, valendo meio ponto cada uma. Essas 80 questões, elas vão ser divididas em 4 grupos temáticos. Grupos temáticos. 20 questões para cada grupo temático. Sendo certo que o grupo número 1, né, ele compreende direito administrativo, direito constitucional, direito financeiro e a lei orgânica do Ministério Público. Grupo número 2, grupo temático de número 2, penal, processo penal e, para a primeira etapa, criminologia. Grupo número 3, o que contém as melhores matérias. Né? Aquela matéria de gente de bom gosto, de bico fino, direito civil, processo civil com algumas legislações esparsas acerca do direito empresarial. Massa. Ok? E o grupo número 4, o mais temido, né, é o grupo de direitos difusos e coletivos. A atuação do que MP, é né? a atuação primeira do MP, que eu
tenho a honra até de exercer atualmente as minhas atribuições nesta área. Excelente. Né? Direitos difusos e coletivos é hoje a premissa maior de atuação do Ministério Público. Tem que ser. Né? Existe uma racionalização, né, da atividade ministerial, não para tirar trabalho do promotor de justiça, mas é para direcioná-lo para aquilo que mais importa, que são os interesses meta-individuais, né, pessoal? Os interesses difusos e coletivos. Eu fiz estágio no Ministério Público de Minas Gerais no ano de 97 e 1998, entregando a idade aqui, né? Já faz tempo aí, 20 anos que eu fiz estágio no MP. E quando ele fez o estágio, ele já estava na carreira há 5 anos. Estamos entregando as idades aqui, pessoal. Bom, e eu sempre pensei isso, sabe? Há muito tempo eu penso nisso, porque eu fazia estágio e via o pessoal, por exemplo, do MP que atuava na Fazenda Pública, no primeiro grau, na primeira instância, era simplesmente um mero parecerista. Então, às vezes, você retirar esse cara dessa função e deslocá-lo para uma coisa que é da essência da atividade do trabalho do MP, como interesse difuso e coletivo, é muito mais produtivo. A vara cível também, às vezes, fica só parecer aqui, parecer ali, e não faz muito sentido a gente ter uma intervenção do promotor apenas como fiscal da lei, enquanto ele pode ser exatamente um dominus litis, uma parte efetiva, como ocorre no interesse difuso e coletivo. É verdade. Existe uma resolução, né, do Conselho Nacional do Ministério Público, de número 16, que todo mundo tem que saber, que foi editada exatamente com esse propósito de racionalizar as atribuições do Ministério Público, dispensando os membros de atuar em determinados processos, exatamente para direcioná-los a outros, né, em assuntos de interesse coletivo, de interesse social maior. E é uma visão, às vezes, pessoal que está nos assistindo, um pouco antiga, daquela visão de que o Ministério Público tinha que defender o Estado, né? Mas hoje a gente tem as procuradorias para fazer esse tipo de curadoria do interesse do Estado, o interesse estatal, né, o interesse estatal primário, etc. Enfim, gente, eu acho isso muito bom, e que bom que o MP está caminhando nesse sentido, mas o grupo temático 4, então, é interesse difuso e coletivo. Top 10, é o que arranca o couro da galera. É que as pessoas têm, às vezes, mais dificuldades, porque se ela não tiver uma preparação adequada, específica, ela tem dificuldade. Por quê? Porque só estuda aquelas matérias gerais, né, que caem em outros concursos. E nós aqui não. No nosso curso, né, que nós montamos, que começa hoje, do qual você é coordenadora, né? Que eu tive, né, a honra de ser convidada para coordenar. Nós junto tivemos com o Cris Gonzaga, meu querido que está em férias, né? Está em férias, galã, né? É hollywoodiano, né? É hollywoodiano. E nós tivemos essa preocupação muito grande de, na distribuição do conteúdo, levar em consideração essas matérias específicas que realmente fazem toda a diferença. Com certeza. Porque penal, processo penal, civil, processo civil, você já estava estudando ali para outros concursos, né? Então, talvez você tenha um domínio maior. Na própria faculdade, né, Rei? Sim. Muita gente estuda, não há comparação. A quantidade de matérias que você teve de penal, processo penal, civil, processo civil, administrativo, constitucional, quando comparado com o interesse difuso e coletivo, que muitos, para falar bem da verdade, nem tiveram na faculdade. Tem grades curriculares que não constam. Não constam. Então, elas são matérias inéditas que talvez você nunca tenha tido a oportunidade de ouvir e, com perdão da palavra, estudar lei seca é um porre, ninguém merece. Então, quando se tem um professor, né, para otimizar o seu estudo, para falar, olha, veja, isso é importante, isso é relevante, acaba facilitando, acaba ajudando. E o que nós queremos é, neste curso, exatamente ir nos pontos certos, né, nos pontos estratégicos, para realmente fazer a diferença na sua preparação, para que uma boa preparação adicionada à oportunidade que foi deflagrada hoje, com a publicação do edital, você tenha sorte, tenha sucesso, tenha tão sonhada aprovação, que é o que a gente realmente deseja para todo mundo. Com certeza. Então, para a gente começar a fechar essa live aqui, essa filmagem para o nosso canal do YouTube, vamos falar um pouquinho daquilo que a galera mais teme, né? Que são efetivamente as bancas. A Rivane fez um levantamento, como eu disse, dos examinadores que foram escalados para esse concurso, né? Então vamos falar um pouquinho deles aí, porque, como a gente disse, a prova dissertativa, a prova de segunda fase, ela só vai ocorrer no final de junho, começo de julho, e não é o nosso foco nesse momento. O nosso foco nesse momento é preparar você
para a prova objetiva, que já ocorre no dia 6 de maio de 2018, perfeito? E vai ter hora H? Já deve ter gente perguntando aí, né, Caio? Vai ter hora H sim, lógico. Então, no E dia nós 5, vamos furar a questão? Vamos furar a questão, vamos com acertar certeza. como a gente sempre acerta. Mãe de Ná, né? Mãe de Ná. Aí vai no último concurso, gente, só para dar uma palhinha aqui, no concurso de 2017, eu estava lá apresentando o hora H de delegado, de promotor de justiça aqui de Minas, e a Revane, ela quase gabaritou a prova inteira de direito civil. Foi inacreditável, ela quase chorou no dia seguinte, me ligando, falando pra galera no grupo nosso de WhatsApp, eu acertei tudo, eu não tô acreditando, né? Foi sensacional, a participação da Revane. Foi abençoada, né, Revane? Abençoada. Foi sensacional, e nós vamos ter o hora H, pode anotar na agenda, no dia 5 de maio. Então quem for de fora de Belo Horizonte, já pode marcar a sua passagem pro dia 4 de maio. Tá? Depois, se vocês quiserem, a gente indica hotéis, a gente tem esse costume de ajudar o nosso aluno, o nosso lema é de mão dada até a aprovação. Então, né, Caio, a gente vai olhar aquele hotelzinho bacana que todo mundo gosta aqui em BH, 4 estrelas, onde os professores ficam, a gente consegue uma tarifa lá embaixo para aluno, e depois a gente divulga o link para o pessoal aí de outros estados que querem vir para BH fazer esse concurso de promotor de justiça. Vamos cair nas bancas? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, de acordo com o regulamento, né, não foi possível figurar na comissão examinadora aqueles examinadores que já haviam figurado nos últimos 5 concursos mais de 3 vezes. Excelente. Então, cláusula de barreira. Veio que nós já havíamos anunciado que esperávamos, uma banca renovada. Isso é ótimo. Né? Por exemplo, a banca examinadora do grupo temático 1, completamente nova. Nós temos o procurador de justiça, Geraldo Flávio Vasques. O Geraldo Vasques, fiz até estágio com ele, grande Geraldo. Então, Geraldo Vasques, pessoal, ficou na administração muitos anos, tá? Ele não tem, assim, formação acadêmica, mestrado, mas doutorado, pragmático, né? Até o último fio do cabelo. Ficou muito tempo na administração, hoje está atuando numa Procuradoria de Justiça Criminal, mas levando em consideração a sua formação pela UFMG, né, e toda a sua experiência, nós acreditamos uma tendência muito grande, né, que ele realmente cobre ali, em virtude até da sua experiência, direito administrativo, né, a parte administrativa, né, a questão exatamente financeira, ele tem um conhecimento muito grande na área financeira, na responsabilidade fiscal. Então, nós estamos Ele trabalhou muitos anos, eu lembro, porque eu fiz estágio junto com ele, ele trabalhou muitos anos na vara de Fazenda Pública aqui em Belo Horizonte. Ele foi promotor junto à vara de Fazenda Pública por muitos e muitos anos, eu lembro disso. Tem uma experiência administrativa fantástica. Né? E, exatamente por ter atuado na administração superior do Ministério Público, nós acreditamos também que ele tem essa preocupação em cobrar do candidato, né, as atribuições do promotor de justiça e, sobretudo, as resoluções do CNMP. Né? Então, como tendência, tem que estudar a resolução do CNMP, não tem que estudar a resolução do CNMP, tem que atentar para as questões administrativas pragmáticas, né, responsabilidade fiscal, né, e também nós estamos apostando aqui no direito financeiro. Com certeza. Ele tem uma experiência muito grande nessa área financeira. O próximo examinador do grupo 1? O próximo que vem com ele, Renato Franco de Almeida, né, também inédito na banca. Ele é formado pela Faculdade de Direito Cândido Mendes, tem mestrado em Direito e Instituições Políticas pela FUMEC e tem doutorado na Argentina. A tese de doutorado defendida por ele, Direito Econômico Constitucional. Pessoal, nem preciso falar que a ordem econômica frente à Constituição vai cair. Né? Se atentem para as agências reguladoras, porque ele atuou também um pouquinho no consumidor. Hoje ele tem atuação, né, na promotoria
da Fazenda Pública e Execução Fiscal aqui da capital mineira. E por esta razão, em virtude da sua atribuição, nós acreditamos aí em direito tributário, né, e contratos administrativos. Excelente. Né, exatamente por causa da sua atuação nas Promotorias. varas, na promotoria que atua nas varas de Fazenda Nossa. Pública e Execução Fiscal. E o último, né, Não, último, mais um? o suplente, Ah, o suplente. é uma suplente, é uma promotora de justiça, Ah, tá. né, Nívia, que eu estive com ela até para parabenizá-la pela banca, e eu a percebi assim, um pouquinho blasé, sabe? Blasé é ótimo. Tipo, ah, não, Meio banca. indiferente, assim. Que banca você está que falando? Banca? Saiu? Olha, nem sabia. Mas é uma pessoa, um promotor de justiça extremamente competente, que até o penúltimo mês era coordenadora das promotorias de direitos humanos. Então, pessoal, pode ser que haja aí uma integralização das fontes, né? Direito administrativo com direitos humanos, né? Nós não sabemos ao certo se ela vai participar efetivamente Se da vão dar elaboração. espaço para que ela faça a Sim, questão, né? mas pode ser que com as inscrições, alguns dos dois titulares se veja impedido e ela pode, eventualmente, substituir sim. Perfeito. Esse é o grupo 1, são Esse é o esses grupo, três. esses três. Então, Geraldo Vasques, o Renato e a E a Mônica. Mônica. Nívia Mônica. Nívia Mônica. Nívia Mônica. Perfeito. Vamos Ok? para o grupo temático 2. Grupo temático número 2, nós temos de volta, retornando à banca, Grande o cara. temido André Estevão Ubaldino, que coordenou por anos o GAECO, né, o Grupo de Crime Organizado. E foi promotor por muitos anos também da vara de tóxicos aqui em É Belo verdade, Horizonte, né? é verdade. No passado, antes de ser procurador, na época que ele foi meu professor até, ele era um dos poucas pessoas em Belo Horizonte que dava aula sobre lei de drogas, na época ainda 63, 68, É. e não a 10. Ele a 11. formou, né, pela Faculdade Milton Campos, tem mestrado em Direito pela PUC e tem também doutorado pela PUC. Vejam só, pessoal, nós temos alguns temas importantes para chamar a sua atenção, levando em consideração exatamente a titulação dele, não é? Investigação criminal pelo Ministério Público Vai cair. e acesso à jurisdição do Estado Democrático de Direito. Ele tem também título de mestrado, prisão preventiva, e tem especialização na nossa Fundação Escola Superior do Ministério Público em, vejam só, especialização em inteligência do Estado e inteligência de segurança pública. Eu tenho certeza que a banca do Ubaldino vai cobrar demais a 12.850, ou seja, a lei de crime organizado. Ah, Isso é eu garantido que vai cair. até anotei aqui, ó. Vai cair. A intuição está batendo, né? Organização criminosa, podem esperar. estudar. E provas também. Eu acho que Provas. tanto teoria das nulidades como matéria de prova pode ser que venha. Porque o grupo aí 2, lembrando, também. é o grupo de penal, né? O Penal grupo das ciências e criminais. Processo penal. Massa. Né? Vem junto com ele, e aí a gente não sabe qual vai ser a distribuição, quem vai fazer penal, direito material, quem vai fazer direito processual, mas vem Gilberto Osório Rezende, que é um promotor de justiça da comarca de Divinópolis e que tem atualmente as suas atribuições na defesa do patrimônio público, no controle externo da atividade policial, na defesa dos direitos humanos e no Tribunal do Júri. E mais, pessoal, no Juizado Especial Criminal. Então, juizado, júri... Lei 9.099 de júri, 95. Júri e 9099 são sempre temas recorrentes em prova do MP, não a tem questão como não da cair. suspensão do processo, Claro, da transação penal, é uma coisa que é um assunto, né, que tem uma probabilidade enorme de ser cobrado aí Com certeza. na sua E prova. júri, gente, prova de promotor, toda prova de promotor tem uma questão de júri, né? Óbvio. E vou dizer mais, os dois examinadores, os dois examinadores que fazem parte do grupo 2, tanto o André Ubaldino quanto o Gilberto Osório, não têm uma visão muito garantista, não. Tá? São mais Os linha dois duras. são mais linha dura ali na atribuição. Eu né? concordo. Então,
cuidado, né, com Não aqueles concordo. posicionamentos muito garantistas. E porque- isso era até, não vou dizer um problema, mas era uma característica de examinadores anteriores do MP, serem extremamente garantistas. Esses dois já mudam um pouco o perfil de examinador do Ministério Público de Minas Gerais. Antes caía muita viajação, no último concurso foi muito criticado até verdade. esse grupo temático. Foi Teve cobrado um umas examinador teorias que teve até que ir no Conselho Nacional do MP para Responder. justificar, né, a questão. Inventou moda, foi pegar a coisa de Olha, fundo de gaveta. E vou dizer mais. Passarinho contou que a recomendação do Procurador-Geral de Justiça é que se faça uma prova que Justa, né? seja justa. Foi pedido a um dos examinadores, e ele não me pediu segredo, até porque isso não é segredo, que se faça uma prova justa sem inventação Gracinha, de moda. Porque isso atenta contra a própria imagem da Claro, instituição, né? porque a aí fama- todo mundo no Brasil fica falando, ai, que palhaçada do Ministério Público de Minas Gerais, cobrar uma coisa dessa em concurso, aí professor vai lá, escreve artigo, publica em rede social, metendo o pau no Ministério Público, quando na verdade foi um membro da banca que foi lá e quis fazer gracinha, pediu uma coisa que ninguém nunca tinha ouvido falar, que depois todo mundo fica comentando, o que era aquilo? Meu Deus, nunca tinha ouvido falar. E o que é pior, pede coisa que no seu dia a dia o promotor de justiça não precisa saber. Eu acho que vai ser uma né? banca muito mais pragmática. Então eu acho que vai ser uma banca Eu pragmática, acho. mais pé no chão. Não espero questões rasteiras, porque Não. isso também não Atenta contra... é desejado para que se selecione bons candidatos mesmo, mas o fato é que nós não queremos perder aqueles bons candidatos, né, que têm Bobeira, né? experiência para outros concursos, exatamente porque ficam cobrando coisas que nós Que não estão estamos regularmente em manuais, que está num manual isolado lá, que ele leu uma Exatamente. vez na vida, achou bonito e veio cobrar. Exatamente. Então ainda bem que vai acabar, ou Nós esperamos, possivelmente vai acabar esse tipo, que ficou muito feio realmente no ano passado, muita gente criticou. Que bom que essa orientação de uma prova mais justa foi dada e esperamos muito, né, Rei? Que ela seja cumprida, né? mais do que dada, que A ela seja cumprida. obediência aí para nós é hierarquia e fundamental. disciplina. Grupo número 3 é o 3. que menos novidade traz. É, Porque voltaram para a banca o Procurador de Justiça Bertoldo Mateus, muitas vezes a examinador, né? suplente Raquel, promotora de justiça com atribuição no cível, mas que já foi coordenadora das promotorias de direito de família, e os 2 examinadores indicados pela OAB, incumbidos de fazer as questões do direito processual, só um que se apresentou como novidade. O suplente do concurso anterior, né, ele foi erigido, né, a titular, que é o advogado, eu anotei o nome dele aqui, Adriano, mas eu estou precisando só ler, porque a gente nessa intimidade né, só sabe o nome, mas está aqui o nome dele anotado, indicado pela banca da OAB. Não está na outra né? folha não, Rei. Não, está aqui mesmo. Não, aí não, está aqui porque a indicação só tornou de conhecimento público na data de hoje. Né? A OAB Sim. já havia entregado a lista sextupla, né? E o Procurador de Justiça dos 6 nomeara 2. Né? Vejam assim. só, A OAB, só para quem não sabe, ela envia para o Ministério Público uma lista com os advogados que ela indica para integrarem a banca do concurso, e aí, nessa indicação, o próprio Ministério Público faz a eleição dos advogados que comporão essa banca por força de imposição constitucional. Achei aqui, Adriano Cardoso da Silva, ele tem uma experiência acadêmica enorme, porque professor, né? E nós acreditamos que ele vai fazer questões aí, né? Com base nas alterações, né, advindas do novo CPC, sobretudo no que tange aquilo que tem a intervenção ministerial. Eu até sugeriria que pegassem o novo CPC e riscassem mesmo. Onde né? fala Ministério Onde Público. tiver Ministério Público para redobrar a atenção. Eu dou até uma dica para meus alunos, não sei se você dá. Você abre o CPC na internet e aí joga lá Ctrl F e digita Ministério Público. Próxima, vai lendo todas as passagens em que o Ministério Público vai aparecendo no novo CPC. Eu falei riscar porque o Bruno nasceu já
digital, mas Quem eu ainda dera. sou analógica, Eu sou né? analógico, Mas hein? com certeza a dica dele é muito melhor do que a minha, né? Abram o novo CPC, né? Dá lá o comando Seleciona, Ctrl F, né? Ctrl F, Escreve pesquisar, Ministério Público e e vai lendo. manda brasa. E no Código Civil também. Também. No Código Civil também. Façam claro. isso tanto no CPC quanto no Código Civil, que é uma excelente dica de estudo para o Ministério Público. Você vai ver onde o Ministério Público tem que intervir, onde ele não tem que intervir. Isso é sensacional. Por Vamos pra indicação banca- da OAB, o suplente Leonardo de Faria Beraldo. Tá bom, Tá? excelente. Bom, último grupo, o grupo temático 4 dos direitos difusos e coletivos, volta para a banca Giovanni Mansur, que tem uma experiência enorme na atuação perante os tribunais. Tem até um livro bacanérrimo sobre a teoria dos recursos especial e extraordinário. Ele já foi assessor de procurador-geral, atuando só nos recursos especiais extraordinários, e hoje procurador com atuação na Procuradoria Especializada de Direitos Difusos e Coletivos, de maneira que a sua atuação hoje é só nos tribunais superiores, tá? STJ, Supremo Tribunal Federal. Ele vai fazer as questões de direito processual coletivo. E com tá? certeza vai trazer alguma coisa aí, como ele está por dentro, né? Dos IRDD, recursos repetitivos. recursos repetitivos. Nossa, eu sou Com capaz, certeza. assim, de... E tem uma dica, né, para estudar recurso repetitivo, não sei se a galera de casa sabe, entra no site do STJ e do STF, tem uma aba lá que é só recurso repetitivo, e vocês vão ver os temas que foram submetidos a recurso repetitivo, aqueles que já foram aprovados e aqueles que estão em vias de aprovação, podem ser ótimos temas para a prova do Ministério Público. Então, a teoria do recurso especial, do recurso extraordinário, nem precisa saber. E se quiserem a minha opinião sincera, a minha dica, claro que deverão estudar pelo livro dele, óbvio, né? E com respeito a essas demandas repetitivas, esses incidentes todos com o advento do novo CPC, tem que ficar, de olho aberto. Com certeza. Né? A outra examinadora que vem junto com ele é uma carioca que adora samba, que está em Minas Gerais já há mais de 20 anos e que continua se autodenominando Célia Beatriz. É uma pessoa fantástica, super inteligente. E como tem carioca no MP de Minas, né? Tem, Carioca adora vir para o MP de Minas, desde sempre. É verdade, desde sempre, né? Ela é muito inteligente, não tem formação acadêmica nenhuma, tá? Toda a experiência dela é pragmática, é uma pessoa muito positivista e conservadora. Opa! Tá? É minha amiga pessoal, e eu até já adverti para não me contar nada, porque eu não sei guardar segredo, porque tudo que ela me falar eu vou compartilhar com os nossos alunos mesmo. Então, ela já está avisada, né? Porque nós dividimos... Por conta e risco dela, né? Dividimos gabinete por muitos anos, mais de 5, e agora somos vizinhas, parede e meia. Então, eu até pedi que ela trancasse a sala, porque se eu encontrasse acústico. o gabinete aberto, eu ia entrar para saber qual o livro que estava em cima da mesa dela. Né? Pessoal, na data de ontem, o Supremo Tribunal Federal acabou com o julgamento acerca da constitucionalidade e inconstitucionalidade do novo Código Florestal. Tá? Contrariando todas as teses que a gente vinha aí sustentando nos recursos que a gente estava propondo de inconstitucionalidade do artigo 15, do artigo 69, o Supremo Tribunal Federal, na data de ontem, 28 de fevereiro, acabou com o julgamento, que ainda sequer foi publicado, mas, em virtude de ser a nossa examinadora uma pessoa muito pragmática, nós acreditamos que ela possa cobrar aquilo que é de novo. Eu sei, até por conhecê-la, que ela tem preocupação, sim, com pertinência temática. Tá? Ela sempre falou, quando a gente criticava, né, as vaidades de bancas anteriores, ou pseudo-vaidades, ou supostas vaidades, que era uma bobagem se cobrar aquilo que o promotor de justiça não precisava saber na sua atuação.
Olha Então, que dica, gente. Olha o pessoal que está assistindo no Instagram. É. A própria examinadora que agora está na banca, anteriormente, ela criticava outras bancas que não se posicionavam em termos de pertinência temática. O que é pertinência temática, para quem não sabe? Cobrar aquilo que o promotor vai fazer na prática. Você já trazer um concurso prospectando candidatos que entendam qual é a atividade de um promotor de justiça. a visão dela é que concurso público não é para eliminar, é para selecionar. Perfeito. Tá? A visão dela é essa. Ela não tem essa preocupação em eliminar. Ela quer realmente selecionar os bons. E no entender dela, os bons são aqueles que têm visão ministerial. Claro. Né? Que têm, digamos assim, Cacuete. né? Que tem perfil Fio. do promotor de justiça. Eu acredito até que, talvez nessa primeira etapa, talvez em virtude da inexperiência e deste receio, né, de ter uma questão anulada, que ela fique muito ali na legislação seca. É um achismo meu, tá, pessoal? É um puro achismo, mas eu acho que é uma tendência de quem entra na banca pela primeira vez. Perfeito. Porque eu vou contar um segredo. Os examinadores têm pavor de nós, professores de cursinho. Tá? Eles têm Porque pavor. a gente acha erros nas questões, né? Então, e ajuda o candidato a recorrer. O maior receio deles é ter uma questão questionada. Né? E eu já falei, quem questiona não somos nós, são os candidatos. Claro. Aí eles riem e falam, por orientação de quem? Se o cursinho for bom, a gente orienta mesmo, né? Então, olha o nome do curso, pô, Supremo. Supremo. Olha o nome do curso. É verdade. Então, fechamos aí. Isso? Só para finalizar, que eu esqueci, o suplente é um promotor de justiça do interior, governador Valadares, e ele é coordenador, né, das promotorias da bacia ali daquela região. Vale do Rio Doce. Do Rio ali. Doce, exato. Então, ou seja, depois do meio acidente da ambiente, Samarco, né, vai vir só o meio ambiente nessa prova. Bom, gente, para a gente fechar aqui a live com vocês que estão no Instagram, agradecendo a participação de todos, a gente só queria convidar para a nossa turma, que tem coordenação da Reivane e do Cristiano Gonzaga, promotor aqui em Minas também, são os dois professores da casa, promotores e procuradores de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Essa turma está fantástica. Essa turma vai começar hoje com o edital publicado, com aulas ao vivo na plataforma do Supremo TV e vai até a véspera do concurso, quando a gente vai preparar os candidatos do Brasil inteiro no nosso evento de véspera, o Hora H. Então, né, Rei, a gente convida todo mundo a participar. Acho que a Reivane já deu uma palhinha aqui do quanto entende e conhece desse concurso. E você se inscrevendo nessa turma, você vai ter a oportunidade de conviver com ela e com os demais professores do Supremo que estudam a banca, traçam esse perfil. A Reivane é a coordenadora da turma junto com o Cris Gonzaga e eles vão repassar esse perfil da banca para todos os professores para que a gente possa ser o mais assertivo possível, colocando você, essa é a nossa meta, né, Rei? É verdade. Na segunda fase, na prova discursiva. Então, fica à vontade. a única coisa é que eu queria pedir a todos que nos assistem, né, que estão nos dando essa oportunidade de estar falando aqui, que nos dê uma segunda chance, uma segunda oportunidade de ajudarmos nessa boa preparação para superarem essa primeira etapa e estarmos juntos na preparação para a segunda, aí focados nas questões discursivas. Isso, que a gente com certeza, pessoal, vamos fazer uma preparação para a prova discursiva, mas candidato é um bicho muito ansioso, a gente tem muito aluno, né? Não é o seu foco de preocupação agora. Não. Tem candidato que vai ficar mandando, mas Reivane, a discursiva, a resposta tem que ser, mas você já está na discursiva? Vamos focar na primeira fase, você galgar passos, estar dentro ali dos que vão para a segunda fase, para que aí sim você volte aqui no Supremo e a gente faça a preparação mais aprofundada com questões polêmicas, com questões discursivas. Gente, queria agradecer vocês que nos assistiram aqui no Instagram e no YouTube e quem estava aí no Instagram depois pode assistir esse vídeo no nosso link que vai subir. O Igor da nossa edição está até aqui, vai subir com esse vídeo hoje, né, Igor? Lá para o nosso YouTube. Vocês fiquem à vontade até para indicar para amigos. Rei, muito obrigado, minha amiga. Obrigada a você, querido, pela Rei, confiança, nossa rainha aqui, né? Nossa rainha aqui do Supremo, que eu tenho muito orgulho de dividir direito civil com ela aqui em quase todas as turmas, né, Eu Rei? que diga. Beijão, pessoal. Estou esperando todos aqui
para essa grande oportunidade de colaborá-los, de coadjuvá-los com a sua boa preparação. Vem para cá que nós estamos aqui. Tchau, gente. Obrigado.